Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Boa noite, Aulenberg. Seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante. Eu mesmo, quando comecei a descobrir a constelação familiar, aproximadamente uns 7 anos atrás, eu não fazia ideia da importância que esse assunto tem na vida de cada um de nós. Olá, boa noite. Boa noite, Shailene. Tudo bem? Daia, Fabrícia, Teca Cruz. Sejam todos bem-vindos. Simone Cardoso. Que bom encontrar com vocês novamente. Sábado passado nós estivemos em live, né, juntos, falando sobre meditação. Foi super interessante. E hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer uma meditação juntos também. Só que é uma meditação, ela direcionada pela constelação familiar. Então, vamos começando aí com o conteúdo. Aí é o seguinte, à medida que vocês forem tendo questionamentos, vocês vão me perguntando. E aí a gente, com isso, com certeza, a discussão fica muito mais rica. Né? Alguém que tiver algum depoimento, alguém que já fez constelação familiar, ou alguém que trabalhe com constelação familiar, vai ser muito bem-vinda as observações de vocês todos aí, tá bom? E eu gostaria de pedir para vocês compartilhar. Com certeza outras pessoas se beneficiarão muito com esse conteúdo aqui, tá bom? Compartilha aí para a gente ter muitas pessoas discutindo com a gente aí. Boa noite, Eliene, Nilma, Ellen Moraes, Nauria. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar do começo. O que é... Da onde que vem, então, todo esse contexto, todo esse conteúdo de constelação? É o seguinte, vamos supor que eu tenho uma experiência aqui. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, uma relação conjugal muito perturbada, onde na minha experiência de vida, eu acabo tendo a crença nítida de que relacionamento conjugal é fonte de sofrimento, ok? Aí vamos supor que quando eu tenho essa experiência, ela fica gravada em um campo de informação que nós chamamos de campo morfogenético, ou chamado pelo Bert Hellinger de campo mórfico. Então, essa experiência gravada nesse campo de informação fica à disposição de todos, como se fosse um arquivo em nuvem. Então, eu tendo essa nítida crença que relacionamento é fonte de sofrimento, algum familiar meu, consanguíneo, aliás, algum descendente meu filho, ou meu neto, ou meu bisneto, ele pode sintonizar com essa informação do campo de consciência, do campo de informação. Esse campo morfogenético, ele foi chamado por Jung de inconsciente coletivo, porque justamente aonde está juntos toda a informação que o ser humano produz. Então, se uma filha, um filho ou um neto meu se identifica com essa crença de que relacionamento é ruim, que eu criei porque eu tive relacionamento ruim, essa pessoa pode, esse meu neto, ele pode não conseguir casar. Ele pode, sempre que está próximo de ter um relacionamento mais sério, de casar, de se comprometer, ele vai afastar. Ele não vai querer, ele não vai se permitir, digamos assim, ter um relacionamento feliz. Não vai permitir ter relacionamento. Porque o relacionamento, para mim, que sou avô dele, por exemplo, é uma coisa ruim, ok? O campo morfogenético é a base das constelações familiares. Quando alguém entra em contato com o campo e traz uma informação,
ele sintoniza com o campo morfogenético, que é justamente esse arquivo em nuvem que guarda todas as informações de toda a humanidade. O que acontece é que dentro de um mesmo sistema familiar, as pessoas têm uma facilidade muito mais de acessar o campo um do outro. Então, nós temos quase uma obrigatoriedade de ter alguma sintonia com o campo de informação dos nossos antepassados. Isso orientou a evolução dos animais, dos seres vivos. Então, por exemplo, vamos supor que um animal tenha uma experiência ruim com um predador. Vamos supor que seja essa a primeira experiência daquela espécie com um predador. Um filho, um neto desse animal, ele vai, quando se encontrar com esse mesmo predador, ter a capacidade de pegar do campo morfogenético essa informação que o antepassado tem de experiência ruim com esse predador. Por exemplo, um estudo pegou... Olá, boa noite todo mundo. Pati, Juliette, minha secretária. Como está? Tudo bem? Seja bem-vinda também. Elisângela, Ellen, sejam todos bem-vindos. Eu estou falando agora do campo morfogenético. Vocês que estão entrando, compartilhe aí para que a gente tenha a possibilidade de transmitir isso para o máximo de pessoas, que nós vemos que é um assunto muito importante. E é o que eu falei a princípio, né? Que quando eu entrei em contato com as constelações familiares 7 anos atrás, eu não fazia ideia da importância disso. E eu estou explicando desde o início do que se trata, para que as pessoas entendam que isso não é uma coisa mística, é uma coisa científica, técnica. Está sendo usado, inclusive no judiciário, para resolver questões conflitivas, questões de conciliação. Então tá. Aí eu estou explicando da onde vem a informação que a gente usa nas constelações familiares, que é do campo morfogenético ou um campo de informação. Esse campo morfogenético, ele foi estudado e determinado primeiramente por um biólogo, o biólogo chamado Rupert Sheldrake. Esse biólogo, ele observava, estudava o comportamento de animais. Então, ele via que aves jovens que tinham nascido numa região, mesmo quando os pais e os mais velhos já tinham ido embora, num padrão de migração, um grupo de aves jovens que nunca tinha ido para aquele outro lugar, eles pegavam o caminho da migração e ia parar exatamente onde estavam os mais velhos. Ou seja, aquela informação de localização dentro da esfera terrestre, determinando uma migração de 5, 6 mil quilômetros, essa informação estava gravada no inconsciente coletivo daquela espécie. Então eu estou explicando o campo morfogenético. Outro estudo com macacos, né? E esse é um estudo menos técnico, mais lendário, que mostrou que os cientistas japoneses estavam estudando no arquipélago do Japão, nas ilhas japonesas, estudando os hábitos dos macacos. E aí o que acontece? Gente, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Face e pelo Instagram, tá bom? Fiquem à vontade. Então, às vezes eu olho para cima, olho para baixo aqui, o celular está transmitindo pelo Instagram e o computador está transmitindo pelo Face, tá bom? E aí, façam seus comentários, compartilhem, tá bom? E aí eu estou explicando a experiência dos cientistas japoneses no arquipélago de ilhas do Japão. Eles estavam estudando macacos. E aí, eles para estudar os macacos, eles deixavam na praia batata doce. E aí eles viram que isso atraía os macacos para a praia, para a orla, onde eles podiam observar melhor o comportamento em vez de dentro da floresta. Então, é um estudo, né, bem antigo, bem fora do método científico, uma interferência muito grande. E aí, o que acontece?
Eles começaram, durante um tempo, os macacos iam lá, pegavam aquela batata doce e comia ela suja de areia. Depois de um determinado tempo, alguns macacos começaram a lavar na água da praia mesmo a batata doce antes de comer. E aí, por observação, os outros macacos daquela ilha começaram a fazer a mesma coisa. Até aí tudo bem, um aprendizado por observação. Mas o que os biólogos ficaram surpresos é que automaticamente todos os outros macacos das outras ilhas começaram a lavar as batatas, sem ter contato. Ou seja, ao mesmo tempo, os macacos das outras ilhas começaram a fazer a mesma coisa. Ou seja, essa informação foi transmitida telepaticamente. Da onde? O Rupert Sheldrake deu o nome desse campo de campo morfogenético. Né? Então, o campo morfogenético, ele determina os padrões de comportamento que fazem a evolução das espécies. E aí, o que acontece? Assim como o campo morfogenético, ele transmite instintos, ele transmite informações. Ele transmite informações mais, na espécie humana, informações mais rebuscadas, digamos assim. Essas informações, elas são padrões de comportamento, temperamento e muitas informações mais nítidas, tá? Sim, boa noite, Viviane Melo. Gostaria de saber o benefício de fazer uma sessão de constelação. Ótimo. Vamos ao ponto também, né? Então, eu falei do campo morfogenético, para que vocês entendam que quando alguém entra no campo de constelação e representa um avô, por exemplo, ele não está sintonizando com o espírito do avô. Ele está sintonizando com a informação que aquele avô deixou no campo morfogenética na ocasião da sua existência. O campo morfogenético ele é atemporal. Ele não está no tempo, nem no espaço. Ele simplesmente existe. Então, toda a informação da experiência da vida de todas as pessoas, de todos os animais, de toda a Terra, de toda a biologia, ela está gravada nesse campo. E nós temos acesso através de familiares. E aí, o que acontece? Um terapeuta, ele, como sacerdote católico, ele trabalhou na África durante muitos anos, que é o Bert Hellinger. E lá na África, ele teve uma percepção muito legal em relação aos costumes das tribos africanas. E ele percebeu que as tribos africanas preservavam um respeito e uma reverência muito grande aos seus pais e aos seus antepassados. E aí ele também estudou as esculturas familiares e também o psicodrama. E ele deu origem a um processo terapêutico que ele criou, chamado constelação familiar. E aí ele começou a perceber algumas leis que regem a interação familiar. Como que isso se transmite de uma geração para outra? De que forma? Quais são os princípios que regem a transmissão desses conhecimentos? Então ele traz para a gente o que ele chama das ordens do amor. As ordens do amor são regras que necessitam ser respeitadas. Todas as ordens do amor, elas são baseadas no princípio da inclusão, no princípio do não julgamento. Olha que interessante. Jesus veio, falou de não julgar. As práticas meditativas, nós vimos semana passada que quando a gente está em meditação, a gente não pode fazer juízo de valor de nada. Entende? Na prática meditativa, por exemplo, nós entramos em meditação e o pensamento vem, você não julga e não tem desejo perante aquele pensamento. E ele passa. E aí tem um novo pensamento, você não julga e não tem desejo ou pretensão diante daquele pensamento e ele passa.
E os pensamentos vão passando, passando, passando. E nos modos de meditação passiva, o prazer, o êxtase, é encontrado entre um pensamento e outro. Quando a gente consegue deixá-los passar por não julgá-los. Olha que interessante. Então tem tudo a ver. Então, essas ordens do amor são 3. As ordens do amor são a ordem do pertencimento. O que diz a ordem do pertencimento? Todos que estão em um determinado sistema têm o direito de pertencer. Ou seja, ninguém pode ser excluído de um sistema. E aí, eu vou dar exemplos que vão simplificar para que vocês entendam. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um tio alcoólatra. E aí, esse tio, ele teve muito problema com a família, e esse tio alcoólatra, ele perdeu o dinheiro de herança dele por causa do alcoolismo, ele agredia a esposa dele. Esse tio alcoólatra, ele morreu na sarjeta, embriagado, engasgou, aspirou o próprio vômito e morreu na sarjeta. O que acontece? Toda essa família, naturalmente, o julga. Toda essa família vai olhar para aquela história de vida desse tio alcoólatra e vai falar, e vão falar e ter postura para consigo. Nossa, mas como é ruim a história desse tio. Aquele tio fulano, não prestou. E mais, como a história dele é trágica, a maioria das pessoas não vão querer nem falar nele, nem lembrar da história dele. Uma história trágica. Nesse momento, há um processo de exclusão. Essa família está excluindo o direito de pertencimento desse tio. Está excluindo o próprio tio da família. Olha, ele não é da família, não. Entendeu? E aí, o que acontece? Como existe a lei do pertencimento, essa própria lei se encarrega de fazer esse seio familiar dar um lugar no coração de todos ao alcoolismo. Como? Coloca em um descendente o alcoolismo. O alcoolismo e uma história de vida de destruição, de miséria e de morte pelo alcoolismo. Para que essa família saiba dar lugar no seu coração aquele tipo de história de vida. Que foi a história que ele pôde ter. Foi a história que ele teve. Era o melhor para ele, era aquilo que ele precisava passar. Sabe-se lá por quê. O que importa é que ninguém pode julgar a outra pessoa por um comportamento inadequado ou por qualquer contexto de vida. Às vezes a gente está observando uma pessoa que não consegue progredir na vida, ou que não consegue arrumar emprego, que está em casa, ou alguém que está passando por um processo de depressão. Olha que interessante, muito comum acontecer isso. Alguém está passando por um processo de depressão e o outro vai e julga. Nossa, mas como depressão? Se ele quiser, ele sai daquilo, isso é frescura. Taranã, taranã, taranã. O que acontece? Algum tempo depois, essa pessoa desenvolve depressão. Ou vai ter dentro de casa um descendente com depressão. Então, quando a gente julga pessoas afastadas, nós temos esse efeito com muito menos impacto. Mas quando a gente julga um familiar ascendente, ou seja, um familiar que veio primeiro no sistema, e nós vamos falar da segunda ordem, que é a ordem da hierarquia, quando nós julgamos esse familiar, nós determinamos aquilo. Vocês já ouviram falar em paga-língua? Alguém aí já ouviu falar? Fala eu. Pois é desse jeito. Então, aquilo que a gente muito critica acaba por ser atraído pela gente. E aí a gente entra uma compatibilidade. Olha só, eu falei que é compatível com o não julgar de Jesus. Eu falei que é compatível com as técnicas meditativas do budismo e de outras religiões, filosofias que usam a meditação, a Rosa Cruz, por exemplo. E agora eu falo que esse procedimento de não julgar está compatível também com a física quântica. O que é a física? O que a física quântica fala de comportamento, gente? É o seguinte: a física quântica fala que tudo aquilo que a gente pensa vira matéria. Ou seja, a intenção do observador, ela afeta o fenômeno. Afeta o fenômeno. Oi, Sibeli. Boa noite.
Salva a live, por favor, com certeza. Eu vou salvar sim. Vai estar salva lá no Facebook, tá bom? E aí, pessoal que está chegando aqui agora, que bom ver vocês. Maria Lúcia, a Maurícia, sejam todos muito, muito bem-vindos. Então, eu estou falando, gente, para quem chegou agora, das 3 ordens do amor, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio na relação de troca. E eu estou falando da primeira ordem do amor, que é o pertencimento. Né? Elas não têm uma ordem de importância maior, não. Todas as 3 agem. Então, e aí eu estou ligando as leis que o Bert Hellinger traz de pertencimento, ok? Eu estou ligando a lei do pertencimento do Bert Hellinger com a física quântica. O que a física quântica fala? Que quando a gente muito nega alguma coisa, primeiro ela fala que o que eu tenho de intenção perante um fenômeno, eu influencio esse fenômeno, ele para um lado ou ele para o outro. E a física quântica fala que quando eu penso alguma coisa, isso tem uma chance de virar matéria, uma grande chance de virar matéria. Só que a criação mental ela é sempre positiva. Nós não temos o contrário do que é criado. A gente sempre cria algo positivo. Por exemplo, mouse. O mouse, ele foi pensamento antes de virar matéria. Alguém concebeu ele em sua mente. E quando a pessoa concebeu na mente dele, ele pensou em algo positivo. Não existe a antítese ou o contrário de mouse. O que é criado é sempre positivo. Então, quando eu crio na minha mente, assim, não quero, por exemplo, ser assaltado. Não quero ser assaltado, não posso ser assaltado, assaltar é muito ruim, ser assaltado é o fim. E aí o que acontece? Eu estou vibrando em assalto. E por mais que eu estou negando o assalto, vou chupar uma balinha e tomar água, porque minha garganta vai secando, não tem jeito. Quando essa pessoa vibra em assalto, por mais que ele está negando, isso acaba, digamos assim, atraindo o assalto. Não existe o contrário do assalto, ele está atraindo o assalto. Então, se alguém não quer ser assaltado, não pode ficar pensando em assalto, assistindo programa de assalto e assalto, não quero, porque o que está vibrando é assalto e ele vai atrair assalto. Ok? O que eu tenho que pensar? Eu me sinto seguro, eu estou seguro. Ou seja, tudo aquilo que a gente nega, agora eu faço uma ligação até com a psicanálise. Freud falava, a gente fortalece dentro da gente tudo aquilo que a gente nega. E dessa forma, nós temos a atração daquilo que a gente muito nega. Ok? Então, esse processo de inclusão é o que respeita a ordem do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer exatamente como eles são, segundo as constelações familiares de Bert Hellinger. E aí, muitas vezes, chega para eu atender lá no consultório, como já aconteceu, inclusive a gente desdobrou isso numa constelação, um jovem com um impulso suicida muito grande, um caminho para a morte nítido, uma depressão, uma tristeza. E o que acontece? Quando colocou no campo de constelação, onde as pessoas representam, como que é na constelação para quem nunca viu? Eu coloco para representar no campo, ou seja, num local onde há um grupo, pessoas para representar a própria pessoa, o pai, a mãe, e geralmente eu coloco para representar, por exemplo, o suicídio ou a depressão dessa pessoa. E aí o que ficou nítido nessa constelação? Que ele estava identificado com um irmão do avô dele, que tinha cometido suicídio. Esse irmão do avô dele, ou seja, o tio-avô, ele foi muito julgado e criticado. Ele era uma pessoa amável, todo mundo gostava dele. Mas quando ele teve a atitude do suicídio, ninguém mais falou nele. Inclusive, é de hábito das famílias, muitas vezes, esconder. Não, ele infartou. Fala que infartou, fala que morreu de acidente, fala que morreu de um monte de coisa. Mas não admite que a pessoa suicidou. E aí, ninguém falava mais. Ele foi excluído. E para representar esse tio-avô dele, ele sintonizou com a informação de vida desse tio-avô dele, e
estava manifestando o mesmo tipo de sentimento de dor, de vazio existencial, de vontade de se matar. Para que essa família dê lugar no coração àquele tipo de destino suicida. Ok? Quando a gente coloca no campo e constela que isso vem à superfície, que nós enxergamos qual que é o problema, automaticamente a gente já acha a solução. Qual que é a solução? É lembrar que esse tio existiu, esse tio avô existiu. É pensar que essa história de vida, mesmo com o suicídio, ela é concordável, ela é aceitável. Não só é aceitável, como é também, era o que tinha que acontecer. Entende? Tudo que aconteceu, isso é do budismo, ó. Tudo que aconteceu, aconteceu na hora certa, do jeito certo. Entende? Porque, pensando filosoficamente, talvez religiosamente, se a gente considera que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, como que eu vou considerar que esse suicídio não tinha que ter acontecido? Ou como que eu vou considerar que aquilo foi errado? Não, Deus. Ó, grande engrenagem cósmica, você fez errado. Aquele tio avô não era para ter morrido, não era para ter suicidado. Claro, era, aconteceu. Então, se aconteceu, tá certo. A gente parte desse princípio de profunda aceitação de tudo que há e que foi. Ok? Então, eu falei do primeiro princípio, do pertencimento. Tá? Que a gente não pode excluir ninguém. A gente tem que integrar. E a gente não pode excluir também características da nossa própria personalidade. Né? Por exemplo, o dependente químico. Enquanto ele não considera que ele é dependente, ele não consegue se tratar, ele não se trata. Entende? Uma pessoa que é muito, digamos, irritada. Enquanto ela pensa, não sou irritada, não sou irritada, não, é aí que ela fica irritada. Entende? Então, tudo que a gente nega, a gente fortalece. Não só na nossa psicologia, na nossa mente. Não só na nossa mente, mas ao nosso futuro e no nosso sistema familiar. Tudo que a gente nega, aumenta, ok? Então, falei do pertencimento e agora a gente vai conversar com a galera aqui. Rosilene, Leninha, minha cunhada, seja bem-vinda. Adriana Queiroz está fazendo um comentário aqui. Então, atraímos o que mais tememos exatamente, Adriana. Eu citei o exemplo do assalto, porque é muito nítido na minha mente, né? Que eu tinha uma paciente, já tem um tempo que ela não aparece, mas ela tinha pânico de assalto, pavor de assalto. Ela não saía de casa com medo de assalto, ela ficava vendo programa policial e ela ficava pensando em assalto o tempo todo. Ela ficava criando na mente dela como seria o assalto. Ela era uma paciente que ela já tinha sido assaltada, ela me falou o número, mas eram umas 12 ou 15 vezes. Né? Coisa assim, que não está dentro da normalidade. Entende? Não porque ela morasse em região perigosa, não. Entende? Então a gente atrai, é isso mesmo, viu, Adriana? A gente atrai aquilo que a gente repele. Veja depois, nos mostra um leque de possibilidades para ação e reação. Isso, com certeza. Ação e reação. E aí o que acontece? Não só volta para a nossa vida o que a gente condena do passado, mas volta para a nossa vida o que a gente teme do futuro. Então, olha só, até para a gente entender o quanto o quanto esse raciocínio todo ele é quântico, ele é atemporal. Pensa bem, nós nos percebemos como um ponto andando na trajetória do tempo, ok? Nós nos percebemos como um ponto andando na trajetória do tempo. Mas a realidade é que nós não somos um ponto andando na trajetória do tempo. Nós somos o eu integral, ele é toda a linha de trajetória. Então todo o meu passado está contido em mim tanto quanto o meu presente. E um pedaço do meu passado, ele é tão vivo e atuante quanto os pedaços do meu presente. Entende? Então quando a gente nega um pedaço do meu passado, eu estou voltando ele para cá. Eu estou voltando ele para o meu presente e acontece de novo. Entende? E por um outro lado, a linha de trajetória, a linha de vida, a linha existencial, ela tem toda a linha do passado, infinita para trás, tem o presente aqui,
E nós temos também o quê? Várias linhas de possibilidades de caminhos futuros. E quando eu vibro na minha mente caminhos futuros desastrosos, eu atraio desastre. Desastre, né? Então, quando eu observo o meu futuro, eu vejo as várias linhas temporais, as várias linhas de possibilidades futuras. E eu agarro nas possibilidades boas, ou seja, eu vou arrumar um emprego melhor, eu vou ganhar muito bem, a minha família vai ficar cada vez mais feliz, eu tenho saúde, eu vou ter saúde para trabalhar, eu vou ter saúde para ter muita vida, né? Quando eu vibro nas coisas positivas que pode acontecer, eu automaticamente estou criando ela na minha mente. E eu estou aumentando a chance delas virarem realidade, ok? Então a gente fugiu um pouquinho do assunto da constelação, só para a gente falar o quanto o conhecimento da constelação ele está relacionado com várias outras teorias super atuais e que estão sendo muito utilizadas e ventiladas, todo mundo falando sobre isso, entende? E aí a gente parte para o segundo princípio, né? Então falamos do primeiro princípio. Quero dar boa noite aos que estão chegando agora. Antunes. Na verdade, Francinei, né? Francinei Antunes. Você parece que você já estava. E aí, quem está chegando agora, compartilha aí para a gente ter uma divulgação boa desse conteúdo que, para mim, foi transformador. E é por isso que eu trago com tanta empolgação, com tanto carinho. Porque quando eu tive acesso às minhas questões e consegui superar, gente, a minha vida transformou. A minha vida transformou. As coisas começaram a dar certo como por sorte. Um monte de coisa que dava errado começou a dar certo. Entende? Respeitando regras, respeitando leis. Né? Então, já que a gente falou um pouco filosoficamente, antes de passar para o terceiro princípio, eu vou falar como eu vejo o ser humano dentro do contexto existencial. Inclusive, tudo a ver com a aceitação, com a concordância. É assim, nós temos eu vejo Deus, ou seja, o conjunto, toda a criação, como uma grande engrenagem. E nós, dentro dessa engrenagem, somos uma peça pequenininha, dentro de uma engrenagem infinita. Todo o meu movimento dentro dessa engrenagem movimenta outras peças. Ok? Só que essa engrenagem é muito maior. E ela tem movimentos próprios dela. E se eu, dentro do meu movimento, quero contrariar o movimento do resto da engrenagem, não, engrenagem, você tem que ir para o outro lado. Deus não faz assim, não. Eu quero que faça para o outro lado. Enquanto eu estou tentando mudar por revolta, por não aceitação, o que é todo o movimento dessa engrenagem, eu me ferro, eu me dou mal. Por quê? Porque a engrenagem é muito maior que eu. Ela tem mecanismos para me colocar no meu lugar de peça pequena, com o meu movimento. E aí o que acontece? Quando eu aceito todo o movimento dessa engrenagem, quando eu entendo os movimentos dela, a física, a química, a biologia, a matemática, as relações humanas, quando eu entendo todo o movimento dessa engrenagem, e quando eu concordo absolutamente com ela, o que acontece? Eu tenho muito mais poder dentro dela. Eu sigo o movimento dela com muito mais facilidade e consigo orientar os movimentos que eu quero. E eu começo a ser um pedaço mais importante dessa engrenagem, porque eu estou sintonizado mais importante, de uma forma mais intensa com as outras peças dessa engrenagem. E aí, Paula, 7168. Oi, Paula, boa noite. A Paula está falando pelo Instagram, tá, gente? Eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face. E a Paula está falando aqui. Não consigo perdoar a traição. E isso, qualquer movimento do meu marido é suspeito. O que acontece? A gente, realmente, como a gente estava falando da ordem do pertencimento, a gente não deve temer tanto. Um estudo mostrou que as pessoas
na verdade a maioria são mulheres, que têm o ciúme patológico, que é um pavor específico, né? Tem gente que tem pavor de aranha, pavor de altura, pavor de lugar fechado, tem gente que tem pavor de ser traído. Ou seja, aquela pessoa tem muito medo que o cônjuge traia. É como se fosse uma catástrofe, como se ele fosse morrer, como se fosse uma coisa, como fosse a vida e a morte, aquele risco da perda da honra, digamos assim. Um estudo mostrou que essas pessoas que são os fóbicos de traição, ou seja, o ciumento patológico, eles são muito mais traídos do que as pessoas que não têm. Entende? Ele acaba por tanto envolver a pessoa com aquele medo de traição, que ele atrai traição, acaba sendo traído. Então, dentro desse processo de entendimento, de aceitação, de concordância, se há uma possibilidade futura de ser traída, aceite que essa possibilidade existe. E concorde que ela pode acontecer. Não quer dizer que você queira que aconteça. Mas a partir do momento que você fala, tá bom, Deus, se quiser que aconteça, a engrenagem cósmica. Você quer que aconteça? Se tem coisas além aí que eu não entendo, que eu não sei, e isso tem que acontecer, eu permito que aconteça. A partir do momento que você permite que a coisa aconteça, automaticamente você se libera daquilo. Você deixa de sofrer e diminui a chance de que aquilo aconteça. Tá bom? Esse comentário seu tem muito a ver com a ordem do pertencimento. Tá bom, Paula? Muito obrigado pela participação aí. Regina Célia, muito profundo. É mesmo, Regina, muito obrigado. É profundo, sim. E a gente não pode viver sem isso, né? Eu fiz um vídeo algum tempo atrás sobre o sentido da vida, né? O sentido da vida é a gente filosofar para que a gente está aqui e qual que é a nossa função e por que as coisas acontecem. É muito saudável a gente questionar tudo isso. Tá bom? E aí a gente vai passar para o segundo princípio. Nós já temos 36 minutos de live e a gente não pode delongar muito. Então eu vou passar para o segundo princípio, que é o princípio da hierarquia. Também essas regras, o Bert Hellinger descobriu que quem veio primeiro em um sistema, ele tem uma precedência, ele tem uma importância maior. Por quê? Só porque ele veio primeiro, eu estou aqui. Entende? O meu avô veio primeiro que eu. Ok? Ele tem uma importância muito maior no meu sistema. Entende? Eu nunca vou poder achar que eu posso mandar no meu avô. Ou muito menos mandar no meu pai. O pai e a mãe, eles vieram primeiro no sistema. E o pai e a mãe deram a vida ao filho. E dentro desse contexto quântico, de hierarquia, principalmente na relação entre o pai e a mãe, eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho, quando eu falar dos 5 círculos do amor. Dentro desse contexto de pai e mãe, existe um fluxo de vida. Olá, Alberico. Beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa live aí. Estamos falando de constelação familiar. E do segundo princípio, que é o princípio da hierarquia. A hierarquia, ela é esse princípio de que quem veio primeiro num sistema tem uma importância maior. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia existe o estudo da constelação organizacional, onde nós usamos as técnicas de constelação para constelar questões de empresas. A empresa não está dando certo, nada que faz, troca gerente, não dá certo, troca chefe de setor e aquele setor não funciona, a gente põe no campo. E o que acontece? Uma desordem. Por exemplo, uma desordem gravíssima de hierarquia. A não obediência ao princípio da empresa determinado pelo criador dela. Quem criou uma empresa é o pai da empresa. Quando as pessoas, por exemplo, muitas vezes um grupo compra uma empresa e não está nem aí com quem criou. Entende? Ele não é lembrado, ele é excluído, ele não é reverenciado como alguém maior dentro daquela empresa. E aí o que acontece? A empresa perde um fluxo de vida que vem do criador dela. E aí eu vou falar desse fluxo de vida, que é o seguinte. Nós temos a percepção equivocada, como a gente está muito grudado no tempo e no espaço, nós temos uma percepção equivocada de que nós ganhamos a vida na hora do nascimento. Ou na hora da concepção, por exemplo. Que seja. Só que o que acontece não é isso, é que nós não ganhamos a vida só com a concepção ou com o nascimento. Nós ganhamos a vida durante toda a nossa vida. Existe um fluxo contínuo. Gente, se a gente é essa linha atemporal, a minha conexão com o meu pai e com a minha mãe, que foram quem deram a minha vida,
é uma conexão que ela está na minha linha de existência. E ela está dentro de mim. Se eu nego essa conexão, não, eu não quero meu pai. Eu não gosto da minha mãe. Eu perco esse fluxo de sustentação de vida que eles me transmitem. Então existe um fluxo de vida que o pai e a mãe nos encaminha, nos entrega durante toda a nossa vida. Isso não tem a ver com a relação direta de palavras, né? Porque a gente tem nesse contexto terapêutico, muitas vezes as pessoas falando, não tem problema com meu pai nem com minha mãe, não. Nossa, eu amo meu pai, amo minha mãe. Aí a gente joga no campo e coloca alguém para representar ela e alguém para representar a mãe dela. Os representantes manifestam um antagonismo claro da filha para com a mãe. Entende? Muito claro, muito nítido. Que é o que estava travando ela, por exemplo, de ter um bom relacionamento. Que é o que estava travando ela de ganhar dinheiro na vida. Que era o que estava trazendo adoecimentos consecutivos para ela. Ou seja, o fluxo de vida que vinha da mãe era interrompido, por quê? Pela crítica e pelo julgamento dela para com a mãe. Entende? Então, o que é o tratamento nisso? Ela reconhecer a mãe como muito maior, com muita humildade, abaixar a cabeça e falar: obrigado, mamãe, pela vida. Não te questione mais nada. Fui muito infantil. A postura, a fala é: minha mãe, a senhora, eu abro mão das minhas expectativas infantis em relação à senhora. E permito e concordo que a senhora seja exatamente como a senhora é. A partir desse momento, esse fluxo de vida que vem da mãe passa a acontecer, passa a se manter. Esse fluxo de vida que vem da mãe, ele passa a acontecer, entende? E isso não tem a ver com a postura nem da mãe nem com o pai. Boa noite, Edna Maria. Fátima Pires está perguntando aqui se tem como constelar online. Não, Fátima, mas nós vamos fazer uma meditação daqui a pouquinho, muito interessante, uma meditação que é quase uma constelação, entende? Não tem jeito de constelar online, porque a constelação, ela, na verdade, tem, né? Mas a constelação ela acontece melhor em grupo, ok? Ou usando bonecos, também dá para constelar. A gente coloca os bonecos para representar as pessoas e os movimentos vão acontecendo. E daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação todo mundo junto. Eu quero que todo mundo fique até o final para a gente fazer uma meditação muito legal que está relacionada à honra ao pai e à mãe. Gabriel Silva Braga. E aí, Gabriel, tudo jóia? Então, nós falamos do pertencimento, eu estou falando agora da hierarquia. Onde quem veio primeiro no sistema tem uma precedência. Quem veio primeiro no sistema tem uma importância maior. Olha bem, gente, por exemplo, a esposa, o casal está no segundo relacionamento do esposo. O marido já foi casado e casa-se novamente. Essa esposa atual nutre uma raiva, muitas vezes, ou algum ressentimento, ou uma desvalorização, ou uma crítica à esposa primeira. E isso é uma desordem. A primeira esposa tem o seu lugar de primeira esposa. Ela veio primeiro no sistema de relacionamentos desse homem. E o reconhecimento dessa mulher atual, da importância dessa primeira esposa na vida desse homem, é fundamental para que eles tenham felicidade, para que eles tenham sucesso. Ou seja, é o respeito da ordem da hierarquia. A hierarquia, quem veio primeiro, merece o seu reconhecimento da sua importância e do seu lugar. Lugar de primeiro. Entende? Então, se a primeira esposa é a primeira esposa, não tem jeito. A segunda esposa é a segunda esposa, cada um no seu lugar. Uma desordem gravíssima que acontece muito no contexto familiar é, muitas vezes, o filho ele se colocar no lugar de pai do pai. Entende? Ele coloca no lugar dos seus avós. Então, por exemplo, vamos supor que, um exemplo, a mãe, muito humilde, né? Uma vida difícil, tem uma vida sofrida. Muito comum acontecer isso, tá, gente? Direto a gente vê isso nas constelações.
Então, às vezes, alguém até se identifica aí. É muito comum a mãe, por exemplo, sendo uma pessoa muito humilde e simples, muitas vezes tendo sofrido na mão do marido, né? Ou seja, do pai dessa filha, por exemplo. E aí essa filha olha para essa mãe assim e pensa, nossa mãe, mas pensa, às vezes não fala nada, é postura íntima. A concordância com os pais não é uma questão de palavra, é uma questão de postura íntima. Lembra da física quântica? Intenção. A intenção do observador afeta o fenômeno. Então, a postura íntima dessa filha para com essa mãe é de questionamento. O que ela fala? Mentalmente, mãe, a senhora é muito fraquinha. Eu vou mostrar para a senhora como é que faz. Eu vou ter um marido bom, que não me bate, que não me maltrata. Eu vou ter um trabalho que é superior ao que a senhora pode ter. Eu vou mostrar para a senhora o que é ser uma grande mulher. Ou seja, essa filha, ela está se colocando maior do que a própria mãe. Isso é uma desordem gravíssima. O fluxo de vida que vem dessa mãe é interrompido. E ela deixa de perceber tudo que ela deixa de receber tudo que a mãe transmite. E durante toda a vida dela. Porque isso não é uma questão temporal e nem a questão da mãe estar viva ou estar morta. A mãe pode ter morrido, por exemplo. Mas se ela tem aquela postura dentro dela, de que ela é melhor do que a mãe dela, ela, em outras palavras, se dá mal. Porque ela interrompe esse fluxo de vida. Vou tomar uma aguinha. Então, nós estamos falando do princípio da hierarquia. Tá? Os mais velhos que vieram primeiro num sistema merecem respeito. Dentro de um contexto empresarial, por exemplo, uma pessoa entra lá, um gerente novo, cheio de técnica nova, cheio de capacidades, e aí ele olha para os que já estavam lá dentro da empresa com desdém, com desprezo. Todas essas técnicas inovadoras dela, desse gerente novo, vai para o beleléu, não vai funcionar. Por quê? Porque ele tem uma postura de superioridade aos que estavam lá primeiro, entende? Os outros gerentes que estavam lá primeiro, as outras pessoas do mesmo nível dele que estavam lá primeiro, têm uma importância maior do que ele. Então é uma postura de respeito, né? Falando um pouco das organizacionais. Então nós temos a ordem do pertencimento, onde todo mundo tem direito a pertencer a um sistema, a uma família. Quando a gente fala de família, eu falo sistema, pode ser família, pode ser empresa, pode ser, né, qualquer sistema. Então, o pertencimento, a segunda lei do amor, ou ordem do amor, é a hierarquia, onde quem veio primeiro no sistema tem mais importância, tem mais capacidade de doar. Quem veio primeiro, doou mais. Olha o que o Bert Hellinger fala, por exemplo, dos filhos. O filho mais novo, geralmente, é aquele que mais recebeu no sistema. Então, geralmente, fica. E a prática tem mostrado isso. Como esse filho muito recebeu do sistema, recebeu de todos que vieram antes. O mesmo irmão mais velho dele, que veio antes, abriu caminho para ele estar ali. E geralmente quem fica cuidando dos pais, quando idosos, é o filho mais novo. Por quê? Porque ele muito recebeu no sistema, porque ele veio depois, ordem da hierarquia. Ok? E nós temos também o terceiro princípio, que é o princípio do equilíbrio na relação de troca, onde quando não há a ordem da hierarquia, beleza? Não há ordem da hierarquia. Eles estão em um patamar de igualdade, ou seja, marido e mulher, relações trabalhistas, relações comerciais, amizade, ou seja, é o mesmo patamar, nenhum é mais importante que o outro. Onde não há hierarquia, existe o equilíbrio na relação de troca. Por quê? Onde há hierarquia, quem veio primeiro já doou mais, não tem jeito. Já doou mais, ele abriu o caminho. Por exemplo, olha só, gente, até naquele exemplo do questionamento, do casamento, eu vou responder uma pergunta já da Denise, tá, Denise? Tá perguntando aí qual a melhor maneira de constelar, individual ou em grupo, tá perguntando pelo Face. Quem chegou agora, só deixa eu explicar que eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo Face, tá bom? E aí, quem chegou por agora, dá um oi aí
e compartilha aí, vamos divulgar esse trabalho para todo mundo aí. Então eu estava dando um exemplo de como quem veio primeiro acaba recebendo, quem veio depois recebe de quem veio antes. E estava dando um exemplo do relacionamento. Então, o homem está no segundo relacionamento com uma esposa atual. A esposa do primeiro relacionamento, ela que veio primeiro, ela ensinou muito mais a esse marido. Ela preparou esse homem em relacionamentos, ou seja, na ciência, na arte de se relacionar, para que esse homem esteja preparado, um pouco mais preparado, para estar nesse segundo relacionamento. Então, de alguma forma, essa segunda esposa até recebeu algo da primeira esposa, entende? Recebeu um presente, ou seja, recebeu energia, força, né? E então quem veio primeiro sempre dá mais no sistema. E eu comecei a falar, e estou continuando agora, no equilíbrio da relação de troca. Como que é o equilíbrio da relação de troca? É o seguinte, dentro de um relacionamento, por exemplo, vamos pegar o relacionamento conjugal, que é... Antes de falar do equilíbrio da relação de troca, eu vou responder aqui para a Denise. Oi, Denise, boa noite. Qual a melhor maneira de constelar, individual ou em grupo? Em grupo tem muita vantagem, sabe? A gente constela individual. Eu mesmo trabalho com a constelação com bonecos, que é muito interessante também. Mas a constelação em grupo, né, ela vai dar a possibilidade de a pessoa ser representada. E muito mais características, muito mais aspectos da vida daquela pessoa vai conseguir estar no campo. Muito mais aspectos estarão no campo de informação. E tem um outro detalhe. Muitas vezes a pessoa, não quero constelar porque eu tenho muita vergonha. O que acontece? Só da pessoa ter coragem de ir lá e constelar em grupo significa uma transformação dela mesma. Porque a vergonha, no fundo, é um grande julgamento. É um grande julgamento. A vergonha. A vergonha de qualquer coisa. E se eu falar alguma coisa errada, né? Gente, a fobia social, por exemplo. O que é fobia social? Eu estou numa situação que eu estou me expondo e eu estou ali pensando o que estão pensando de mim. Né? Quando eu tenho vergonha de mim mesmo, se eu falar alguma coisa errada, ao mesmo tempo eu estou julgando todas as pessoas que falaram alguma coisa errada. Se alguém, por exemplo, tem vergonha, vamos supor, de ter sido mandado embora por justa causa do trabalho, por exemplo, entendeu? Vamos supor que ele tem vergonha disso, não quer falar disso. Ele está julgando todas as pessoas que foram mandadas embora por justa causa. Vamos supor que a grande questão que a cliente vai trazer, ela é uma questão, digamos assim, que está relacionada ao abuso sexual na família. Entende? O que acontece com os abusos sexuais? Ninguém fala disso, é igual suicídio, né? É igual assassinato. Ninguém fala. Aquele pedaço da história, esse pedaço da história, ele é negado. Essas pessoas envolvidas nessa questão de abuso, de assassinato, de violência, elas são excluídas do sistema. Fulano era parente, né? Ele fazia e faz parte do sistema, mas ele violentou, ele estuprou uma pessoa. E aí o que acontece? A pessoa tem vergonha de ir lá e falar que o tio estuprou, por exemplo. Quando ela tem vergonha disso, é sinal que ela já está excluindo esse tio. Automaticamente, ela atrai para o sistema dela estupro, por exemplo. Entende? Então, quando só da pessoa se dispor a ir lá e enfrentar e assumir que esse problema, que esse acontecimento, que esse fato, que esse ser humano que teve uma história difícil ou trágica existiu e dá um lugar na família, no sistema, no coração, nos sentimentos, e falar, olha, eu concordo que tenha sido exatamente como foi. Isso já trata, isso é um tratamento. Entende? Outros casos de estupro, já aconteceu, né, nas constelações. Eu estou falando esse exemplo porque acontece. Né? Casos de estupro de pessoas da família que foram estupradas ou que estupraram, eles são excluídos da família, ninguém fala dessas pessoas ou desses ocorridos. E aí a família começa a ter uma repetição de estupros, de estupradores. Para quê? Para fazer com que essa família, com que esse sistema, saiba dar um lugar e saiba concordar que isso é uma história viável, possível, de alguém. Entende? É muito complicado, não é fácil mesmo
a gente concordar com o nosso sistema familiar, com as outras pessoas. Mas é o caminho. Toda vez que a gente nega algum aspecto, eu me ferro, então, né? Mas a gente pode também, de repente, decidir, não, eu vou me manter. Vou me manter negando alguma coisa, mas é sofrimento, né? Ninguém quer continuar sofrendo. E no equilíbrio da relação de troca, é como se fosse assim, vamos considerar um relacionamento, então. É como se um dos cônjuges tivesse uma cesta e o outro outra cesta. Cada um carrega consigo uma cesta de atributos, de capacidades. E aí ele dá da sua cesta o que ele tem e partilha com o outro. E aí esse outro pega da cesta dele e dá o que ele tem. E dessa forma, um dá, o outro recebe, e o outro dá e um recebe. Então, é uma troca que tem que ter um equilíbrio. Quando um dá demais na relação, se dá demais na relação, esse que deu demais, ele acaba humilhando o outro. Se um dá demais na relação, o que recebeu demais se sente humilhado. Esse que muito recebeu, ele pensa assim, inconsciente, gente, são mecanismos inconscientes, ninguém pensa assim. O que muito recebeu na relação, pensa assim, quem é ele para se considerar tão superior a mim para me dar tanto? E muitas vezes, quem é ele para me dar tanto e não aceitar o que eu tenho para dar para ele? Né? Muitas pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem se manter em relacionamento, por quê? Não tem a menor capacidade de receber. Não tem a menor capacidade ou a disposição de se reconhecer necessitado de algo que o outro tem. Entende? Ela se sente muito mais confortável, e é mais confortável, de dar, de doar, eu dou, eu posso, eu consigo, né? Como se fosse se santificar com isso. Você quer ver quadros de adultério, por exemplo, né? Marido alcoólatra, adúltero, né? Trai, chega em casa bêbado e ainda bate na esposa. E essa esposa baixa a cabeça e deixa, né? Ou seja, essa esposa, ela está dando muito de si, sabe? Ou, de alguma certa forma, esse marido está tomando muito dela. Tomando a dignidade, tomando a vida dela. Entende? Essa esposa que não faz nada referente a isso, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, esse marido que vai, o quê? Que vai mandar ela embora, ou vai separar, vai largar dela. É o marido que vai largar dela. Quem muito recebeu na relação se sente humilhado e rompe com a relação. Isso é na relação conjugal, na relação de amizade. Você quer ver, você pega aquele amigo que está precisando demais de ajuda e tal, e dá tudo para ele, leva para sua casa, faz de tudo para aquele amigo e dá o que você não tem para ajudar ele. Aí daqui a algum tempo, você escuta falar que aquele amigo estava falando mal de você. E você percebe que esse amigo sumiu e nitidamente manifesta um ressentimento de você. Você que tanto deu para ele e não tomou nada para si. Então o equilíbrio na relação de troca é isso. Por exemplo, é o equilíbrio na relação de troca em relação ao trabalho. Né? O funcionário, ele é, digamos assim, contratado para fazer o serviço X. E o patrão é combinado dele pagar o valor X. Correto? Se esse funcionário não oferece o seu trabalho de uma forma legal, compatível com o que ele recebe, rapidinho, ele mesmo processa o patrão. Ou seja, ele muito recebeu, ele recebia mais do que ele dava. Ele acaba processando o patrão, entende? E por o contrário, é verdadeira. Verdadeiro, aquele funcionário que só se dá, que faz, aquele patrão usa e abusa, o que vai acontecer? Esse patrão vai achar uma hora que vai mandar ele embora. Quem rompe com a relação, geralmente é quem mais recebeu. Gente, o pessoal que está comigo pelo Instagram, eu vou fazer uma nova transmissão. Vocês fiquem aí ao vivo que a gente vai fazer uma meditação, tá bom? Está encerrando o tempo, porque o Instagram tem um tempo.
de live, né? Então tem um limite que é de 1 hora, pelo que eu entendi. Aí eu vou ligar de novo pelo Instagram. Eu vou compartilhar. Tá, o Instagram não dá a possibilidade da gente fazer uma nova live agora. Ele está transmitindo, né? Ele está carregando a transmissão ao vivo, não tem como eu ligar lá imediatamente agora. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês aqui sobre algumas dúvidas que tiveram. A Sayuri diz, boa noite, doutor, e quando existe muita mágoa entre mãe e filhos? Essa mágoa, ela não pode existir, entende? Essa mágoa, ela indica que você acha que a sua mãe te deve. Não estou falando que é você, estou falando que a pessoa que guarda a mágoa da mãe ou do pai acha que ele te deve alguma coisa, por ter feito alguma coisa de ruim, entende? Só que, na relação de troca, quem deu a vida a você te deu muito mais. Não tem nada que ele te tome que se compara à vida que ele te deu, entende? Então, não existe um filho achar que o pai está devendo para ele, porque o pai já deu a vida. Se o pai e a mãe deu a vida, a casa, o carro, a criança, o relacionamento, tudo que esse ser humano tem, foi porque o pai e a mãe deu a vida. Então, não tem nada que esse pai e a mãe faça que retire dele algo proporcional à vida que ele ganhou. Então, nunca um pai e a mãe vai ficar devendo para um filho, entende? Então, mesmo que esse pai e essa mãe pegou esse bebê, jogou na lata do lixo e foi embora, esse filho tem que concordar que tenha sido assim. Esse filho tem que abaixar a cabeça e falar obrigado pela vida que vocês me deram, meu pai e minha mãe. Eu estou aqui graças a vocês. O resto é pouco perto do tamanho da importância que tem a vida. Assim, considera as constelações familiares. Obviamente, pode ter alguém que não concorda. E talvez não seja fácil concordar mesmo. Eu demorei um pouquinho para concordar a princípio, mas depois que eu vi acontecer, depois que eu vi as pessoas se redimindo perante os seus pais e tendo a vida transformada, isso falo da minha experiência também, é que eu fui realmente concordar e entender. Ok? Então, eu queria transmitir na sequência outra transmissão ao vivo pelo Instagram também, mas o Instagram não está me dando essa opção. E aí o pessoal que estava pelo Instagram vai ficar sem a nossa meditação. As próximas lives eu vou programar para a gente fazer em no máximo 1 hora, né? É melhor, porque aí a gente entra no espaço do Instagram também. Leandro Siqueira, seja bem-vindo, meu amigo, tudo jóia? Vamos lá. Gabriel Silva Braga, boa noite, doutor Jim, muito feliz com suas colocações. Tudo jóia, amigo, grande abraço. Grande Gabriel, meu colega de Colune, Colégio Universitário de Viçosa. Fizemos 2º grau junto. Tem um tempinho, Gabriel. Denise Lacerda, qual a melhor maneira de constelar, individual ou em grupo? Eu respondi que em grupo é melhor. Quando será a próxima constelação? Ótima pergunta, Amanda. Nós teremos o nosso próximo grupo de constelação agora dia 18, na segunda-feira, às 19 horas, no Renascer Saúde. Nós vamos estar divulgando constantemente, na véspera, né? Nós estamos divulgando. E as pessoas que têm interesse em participar do grupo de constelação, elas podem participar com a gente também do grupo de WhatsApp, que é sobre constelação familiar. Que para entrar no grupo do WhatsApp de constelação familiar, que é o grupo que dá as informações dos nossos encontros, que por enquanto está sendo a cada 2 semanas, tá? Em segundas-feiras alternadas a gente está fazendo os encontros. Manda uma mensagem falando assim, eu quero entrar no grupo de constelação do WhatsApp para o número 62, anotem aí, quem tem uma canetinha para anotar, ou então pega o celular e anota. 62 9 8405 6515, tá? Esse número é do meu agendamento. E aí quem mandar uma mensagem de WhatsApp por lá,
vai pedindo para entrar no grupo de WhatsApp, a gente vai adicionar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Repetindo, 629-8405-6515, tá bom? O próximo encontro da constelação é realmente no dia 18. Ho'oponopono é a citação do eu aceito, eu te amo, me perdoe, sou grata. 3 vezes no nome de cada pessoa que você quer constelar. Olha, muito legal. Isso é tudo a ver, né? Tem a ver. Na verdade, todo o processo terapêutico, até da cognitivo-comportamental, tem a ver com aceitação, de concordância. Né? Não tem ninguém revoltado feliz. Fala a verdade, né? Vamos ser sinceros. Não tem ninguém revoltado, não tem ninguém achando que as coisas estão ruins que está feliz. Então, a gente acaba tendo que concordar. Lembra da analogia da engrenagem cósmica, da engrenagem divina, e eu como uma peça? Se eu concordo, se eu sigo o movimento da engrenagem, eu tenho mais poder sobre ela. Eu tenho mais capacidade de agir perante todos os movimentos, entende? Agora, se eu quero contrariar ela, eu me ferro. Sim, Maria Helena. Boa noite. A constelação é uma terapia em grupo? Exatamente, é uma terapia em grupo. Regina Célia. O que fazemos demais um pelo outro, vamos ao pouco deixando de fazer. É como desmamar neném no peito. Eles sentem ofendidos. Sim. Por isso que tem que haver o equilíbrio na troca, né? O neném no peito a mãe e sempre dá mais para o bebê do que ele pode dar, né? Para o filho. Denise, obrigado pela resposta. Vamos lá. Participei segunda passada, foi ótimo. Oi, Náurea, boa noite. Com certeza irei lá dia 18, ótimo. Náurea, vai ser ótimo te encontrar lá, no nosso grupo de constelação. Viviane está dizendo, obrigado por compartilhar os conhecimentos. Eu sinto uma honra, um prazer muito grande, tá, Viviane, em compartilhar esses conhecimentos aí. Fez toda a diferença no meu processo terapêutico. E aí o seguinte, como eu tinha prometido, a gente vai fazer uma meditação, na verdade é uma visualização terapêutica. Essa visualização terapêutica, ela é um tipo de meditação que ela vai considerar que aquilo que a gente exercita na mente, estava tentando transmitir ao vivo pelo Instagram, mas ele não está querendo transmitir. Ele só fala, seu vídeo estará disponível em breve, mas ele não me dá a possibilidade de fazer um novo vídeo agora. Então o pessoal... tá, deu certo. Iniciar vídeo ao vivo. Então vou transmitir novamente pelo Instagram aqui. Porque eu prometi para eles, né? Então quem está pelo Instagram vai podendo voltar aí, que nós vamos fazer uma meditação guiada, tá? Que trabalha a relação entre pais e filhos, ok? Só esperar um pouquinho, o pessoal do Instagram está entrando. Agora eu quero saber o seguinte, quem está comigo? Quem vai fazer a meditação comigo? Diz sim. Fala eu quero. Que nós vamos fazer uma meditação guiada agora de reverência aos pais. Na verdade, tudo em constelação, gente, acaba convertendo, acaba resultando no vínculo entre os pais. Mesmo que a gente tenha algum problema de relação com os avós, é pelos pais que a gente vai aos avós. É pelos pais que a gente tem a vida. Tá? Sim, todo mundo vai falando aí. Quem vai participar da meditação comigo? Oi, Sayuri. Diga diga sim. Eu quero saber quem vai estar comigo na meditação. Quero olhar para esse rostinho. Vamos estabelecer uma conexão. Não é Wi-Fi, não. É conexão pelo campo morfogenético. Digam sim, diga eu. Tem 23 pessoas assistindo. Quero ver. Não quero ninguém só assistindo, não. Quero participando. Quem está num lugar muito barulhento ou muito agitado, sai desse lugar. Vai para um lugarzinho tranquilo. Tá? Se a casa está muito cheia de gente,
entra pro banheiro, fecha a porta. Né, quem está com o móvel, né, ou com o notebook, vai para um lugar tranquilo, de preferência com a luminosidade um pouco mais baixa, que nós vamos fazer uma meditação guiada, tá? Ótimo, Gisele, eu, sim. Que bom, nossa, agora eu fiquei feliz. Seremos muitos meditando. Vocês sabem que tem uma sinergia, né? Muito grande das pessoas quando elas estão pensando na mesma coisa, né? Todo mundo junto. Ótimo. A Maria Ottoni falou que pelo Instagram está travando um pouquinho. É a transmissão, internet, nem sempre. Vovó Daninha. Nós vamos agora iniciar uma meditação, tá, vovó Daninha? Isso. Quem vai meditar comigo? Quem vai reverenciar agora os seus pais. Esse movimento, essa meditação, ela é muito interessante. Que não só permite que você diga, que você tenha falas, que você mude a sua postura, mas é uma meditação que permite que você enxergue como é a postura do seu pai perante você. Por quê? O que acontece? Geralmente, quando a gente nega os nossos pais, eles se afastam, eles se ressentem. Tem alguém aqui que é pai? Quem é pai aí? Quem é pai, quem é mãe? Quando o filho pega e esbraveja com você, você gosta? Quando seu filho te questiona, ou quando seu filho manda você fazer alguma coisa, olha mãe, não faz isso não, vai fazer outra coisa. Quem é que é pai e mãe que gosta? Ninguém. Então, geralmente quando a pessoa, quando o filho tem uma postura ruim para com os pais, de julgamento, de questionamento, esses pais se afastam e se ressentem. E nessa meditação, nós vamos olhar para a face de cada um deles e sentir como eles estão. Ok? Todo mundo preparado? Então vamos lá. É o seguinte. Antes de fazer uma visualização dessa, eu gosto de expandir a mente. Vamos arrumar uma coisa para a gente expandir a mente aí, galera. É o seguinte. Leonard Orr, ele criou as respirações holotrópicas. São respirações que ativam os nossos centros de energia, expandindo a nossa aura e fazendo com que ela toque as coisas, com que ela toque o que há de material e o que há de mental com mais facilidade. E é coisa muito simples. São respirações profundas e rápidas que nós vamos fazer. São 20 respirações seguidas. Eu vou fazer primeiro uma sequência de 5 e depois nós vamos repetir essa sequência de 5 4 vezes. Nós vamos repetir juntos. Só para que vocês vejam como que é. Isso faz a gente ter uma capacidade de visualização terapêutica muito maior. Uma capacidade de expansão de consciência. Você vai sentir muito mais o que a gente vai propor aqui. Boa noite, Ederson. Estamos nos preparando para uma meditação, tá, Ederson? Se você está num lugar meio agitado, vai para um lugar quietinho. Então, se está sozinho, beleza. Né? Se concentra no que a gente está fazendo aqui. Eu vou ensinar e depois a gente faz junto às 20, tá bom? É assim. São 4 respirações rápidas e uma mais profunda. Assim, ó. Pode fazer biquinho assim, tá? Não faz mal, não. Ó. Ok? Essa respiração, o Leonard Orr, ele criou para expandir consciência, ok? Nós vamos fazer uma sequência de 20 juntos agora, antes de iniciar a meditação, e vocês vão ter uma possibilidade de sentir mais. Porque as pessoas, o ocidental, de um modo geral, tem uma dificuldade muito grande com meditação, com visualização terapêutica, porque é muito agitado. Ah, não consegui sentir direito. Mas essas respirações ajudam muito a gente a sentir o que a gente está propondo, a gente acessar conteúdos inconscientes, subconscientes, acessar conteúdos do campo, acessar contato telepático com outras pessoas e o contato com o campo de informação dos nossos pais, obviamente. Tá? Então, nós vamos respirar juntos agora, todos juntos, contando, hein? 1, 2, 3 e já, ó.
Ótimo. Agora vocês fecham seus olhos e você consegue, nesse momento, visualizar à sua frente o seu pai. Olhe bem nos olhos do seu pai. Olhe como se encontram os seus cabelos. Repare como está as roupas que o seu pai se apresenta. Olhe em sua face. Perceba o que ele te transmite. O que ele te fala quando você olha nos olhos dele. Receba isso. Receba o que o seu pai te fala. E diga em voz alta: eu concordo com o Senhor, meu pai. Eu sinto muito se eu te questionei. Nesse momento, para que eu continue recebendo a vida que o Senhor me deu, eu abro mão das minhas expectativas infantis e concordo que o Senhor seja e tenha sido exatamente como foi e é. Veja como é falar isso. Veja o que você sente no seu coração quando você fala ao seu pai, que concorda como ele é. E diz ainda mais. E diz: meu pai, eu te respeito profundamente. E, fletindo a cabeça discretamente para frente, de olhos fechados, você, em sinal de reverência, diz: muito obrigado, meu pai, pela vida que o Senhor me deu. Metade de mim é o Senhor. Cada célula do meu corpo tem metade do Senhor. E tenho muito mais das suas crenças, dos seus modos de enxergar a vida, dos seus traços de personalidade, do que eu mesmo pudesse imaginar. E vendo, olhando agora os olhos do seu pai, como ele se manifesta após esse reconhecimento da grande importância que ele tem como origem da sua própria vida. Como o seu pai te fita, como o seu pai te olha. Qual é o olhar? O que ele fala agora? Veja como agora ele te aprova mais. Veja como é bom sentir o olhar de aprovação do seu pai. E agora você observa a sua mãe. Você olha aos seus olhos. Você vê a sua mãe ao lado esquerdo do seu pai, na sua frente. O seu pai à direita da sua mãe. E a sua mãe, estando do lado esquerdo, você olha em sua face. Você repara como apresenta os seus cabelos. Você repara como apresenta suas vestes. Você olha bem profundamente nos olhos da sua mãe e diz: minha querida mãe, obrigado pela vida que a senhora me deu. Minha querida mãe, eu sinto muito se eu te questionei. Eu sinto muito se eu não consegui te entender naquele momento. Agora eu vejo a sua grandeza, minha querida mãe. Agora eu reconheço a sua importância. Eu só existo porque a senhora existiu.
Eu só existo porque a senhora se uniu ao meu pai e vocês juntos me fizeram. Metade de mim é a senhora, metade de mim é meu pai. E quando eu concordo com a senhora, com a minha mãe, e quando eu concordo com o meu pai, eu concordo comigo mesmo. Quando eu venero, quando eu me abro a vocês, exatamente como são, eu me abro para ser, como eu quiser ser. Olhe agora como a sua mãe te olha. Perceba no olhar dela a aprovação que você buscou muito quando criança. A aprovação vem da concordância e vem da gratidão. Agora você vê o seu pai e a sua mãe, um ao lado do outro. E você diz muito obrigado, meu papai e minha mamãe. Sem vocês nada seria possível. Eu recebo de você, meu pai, o espírito de liderança, a virilidade, a honra ao trabalho, o espírito de luta e de coragem, que é o que os pais transmitem. E recebo de você, minha mãe, o afeto, o carinho. Recebo de você, minha mãe, o amor ao serviço. Recebo de você, minha mãe, o carinho que dou ou doarei aos meus filhos. E dessa forma, eu me sinto melhor. Como você vê agora o seu pai e a sua mãe? Olhe bem em suas faces. Perceba. Receba. Veja que do coração deles sai uma forte luz vermelha, rubra. Sinta entrar no seu coração essa luz que sai do coração do seu pai e da sua mãe. E abra o seu peito, abra o seu coração, receba. Sem restrições, sem reservas, sem qualquer exigência. Entendendo que é o pai e a mãe que você tem, que te fizeram. E olhando agora para eles, com muita gratidão, você se vira de costas para eles e você se recosta e sente atrás de você o seu pai ao lado direito e a sua mãe ao lado esquerdo. Ambos atrás de você. E você sente atrás deles os pais deles. E você sente atrás de você todo o seu sistema familiar. Todos os que vieram antes. E você sente a força que vem de cada etnia. Negros, africanos. As suas
origens europeias, indígenas, as suas origens te sustentam no agora. E você sente esse fluxo de vida que vem de trás. E você sente que pode seguir. E você vê à sua frente um caminho. Um caminho amplo e belo. Uma estrada limpa. Um campo florido à sua direita. Árvores frondosas e frutíferas por toda parte. Você vê à sua esquerda um lindo campo de trigo dourado. E você caminha alegremente, pensando consigo: meus pais, eu honrarei vocês na vida. Meus pais, eu honrarei vocês no sucesso e na realização. E continuando caminhando, você sente uma brisa suave tocar a sua pele, um alívio, uma paz. E vê mais à frente no horizonte um sol que nasce, de luz avermelhada, com tons de amarelo. Você olha à sua volta e vê o seu cônjuge, e vê os seus amigos, todos caminhando nesse caminho alegremente. Você os vê sorrindo. Você sente a alegria de todos, de percorrer um caminho de alegria, de percorrer um caminho de sucesso, de realização. Todos se alegram em percorrer um caminho de fartura, de vida em abundância. E o sorriso se faz em seus lábios, sentindo a alegria de estar vivo, graças aos seus pais. E aí você bate uma foto, você faz uma selfie de você nesse momento, em que você, em júbilo de contentamento, se sente feliz e satisfeito com a vida que recebeu, com a grande capacidade de transmitir vida para os que estão à sua volta e para os que virão depois de você. Aos poucos, você pode ir retornando para o aqui e para o agora. Aos poucos, você vai movimentando as suas mãos, os seus pés. Aos poucos, assim que sinta que pode, abra os olhos e traga consigo a sensação boa de quem tomou do pai e da mãe o que eles têm para dar, exatamente como são.
E aí, pessoal? Quem conseguiu? Quem quer dar algum depoimento, falar o que sentiu? Como foi para vocês? Hanna Araújo? Também acho, viu, Hanna? Esse assunto muito incrível. Então, para quem chegou agora, tá boiando pra caramba, eu estava transmitindo uma meditação de reverência aos pais, que deve ser feita de olhos fechados e com essas visualizações. Essas visualizações, elas podem e devem ser feitas até diariamente, porque esse processo de tomar pai e mãe implica em duas coisas. O que é o tomar? Por que o Bert não fala só receber? O tomar é duas coisas. O tomar é sentir que eu preciso e reconhecer o valor daquilo que eu estou tomando. Isso é no relacionamento de casal. Quando eu tomo alguma coisa, eu sinto que eu preciso e eu sinto que aquilo tem valor. E quando eu tomo dos meus pais, eu sinto que eu preciso e eu reconheço o valor daquilo, que é da vida, que é dos exemplos. E Ludmila está falando aqui que senti minhas pernas um tipo de pressão. Depois foi passando. Sim, Ludmila. Muitas vezes essa pressão na perna está relacionado com algum impedimento, sabe? Um peso, né? Uma pressão, um peso nas pernas, às vezes está relacionado com algum impedimento. Muitas vezes relacionado com esse vínculo com pai e mãe. A Maria Ottoni, pelo Instagram, está falando aqui. Ver ele mexeu muito comigo. Isso mesmo, Maria Ottoni. Quando a gente olha os nossos pais com uma postura diferente, mexe muito com a gente, né? Expandida, com a consciência um pouco mais expandida, principalmente. O Ederson está falando aqui. Eu vi as pessoas à minha frente, parecia tão real. E foi real, Ederson. Aconteceu. Aconteceu aqui, ó, na sua mente. E se aconteceu na sua mente, aconteceu em um espectro da realidade. E se aconteceu na sua mente, e se tudo que a gente pensa pode virar realidade, isso vai virar realidade. Então, quando a gente visualiza, Ederson, o campo florido, significa a beleza que a gente percebe da vida. O campo de trigo é a riqueza, é o alimento. As árvores frondosas é a fartura. Entende? Quando eu crio isso na minha mente, eu extrapolo para a matéria. Muito interessante. E foi muito bom ver o rosto cansado do meu pai sorrir. Sim, Gisele. Sim. Às vezes a gente, no início dessa meditação, dessa visualização terapêutica, a gente vê o pai da gente, às vezes, meio bravo, meio desconfiado ou meio cansado. Aí, à medida que a gente muda a nossa postura perante ele e tem uma postura de filho, de quem está na sua posição de filho, ou seja, de alguém que é menor, de alguém que muito recebeu desse pai e dessa mãe, eles sorriem, eles se alegram, eles gostam disso. E quando você vê isso, não é só a imaginação sua. Você está captando o campo de consciência dele. Vocês podem reparar aqui, ó, quem tem alguma dificuldade com o pai, ou os que têm a convivência com o pai, vocês podem perceber que depois dessa meditação, e principalmente se repetir essa meditação algumas vezes, vocês vão perceber que o relacionamento muda. O seu pai vai mudar o jeito de te tratar. E você, obviamente, vai mudar o jeito de tratar ele. Sem falar uma palavra.
sem falar uma palavra. Só de você fazer essa meditação, fazer essa visualização terapêutica, mudar. É lógico que não vai ficar só aqui nesse momento, né? Essa postura de gratidão, de reverência, tem que ir para casa, tem que levar para casa, tem que ir trabalhando na cabeça. Tem que lembrar de tudo que você questiona e acha que de ruim que seu pai, sua mãe já fez, e pensar que você não tem nada a ver com isso. Eles são perfeitos do jeito que eles são. E assim você recebe. Entende? A Regina Célia está falando, só felicidade de ver todos unidos juntos. Sim, é uma felicidade muito grande. Ninguém é feliz sozinho. Então, quando a gente visualiza as árvores frutíferas, carregadas, o campo de trigo, as flores, as pessoas sorrindo, a gente está atraindo isso para a gente. Entende? A gente joga isso no campo quântico e o campo de realidade traz de volta, entende? Olha a Leila falando, durante a meditação papai me ligou. Que incrível. Viu, Leila? O campo de consciência, o campo morfogenético, liga sim. Liguem mais. Podem parar para perceber que vai mudar algo do jeito deles tratarem vocês. O Ederson está falando, tudo que você falava para ver, eu vi sim, Ederson. Que bom. Assim, as 20 conectadas, aquelas 20 respirações, elas ajudam muito a expandir. É uma questão de querer. Às vezes as pessoas se retraem um pouquinho, mas se liberar, fica de boa. A Márcia Cristina está falando, muito grata por me permitir esse reconhecimento. Nunca havia feito. Legal, Márcia. Muito bom. Parabéns para você. O mérito é todo seu. E o que acontece? Esse processo de tomar pai e mãe, ele é com o tempo. Em que a gente vai concordando e abrindo mão das nossas expectativas infantis e aceitando eles exatamente como são. Tá bom, gente? Foi uma honra, um prazer estar com vocês hoje à noite aqui. Hoje nós já estamos para 1h37 de live. Esse foi o recorde. Eu prometo que nas próximas eu vou empolgar menos e fazer uma live um pouco menor, tá bom? Mas teve bom demais. Um beijo no coração de vocês e sigamos de corações conectados, como diz minha mestra Marta Franco. Um abraço, tchau, tchau. Fica com Deus.